E aí eu queria falar agora, conversar um pouquinho com vocês, sobre personagens que tem a ver com essa história, com esses protagonismos, e que passaram por araras também, no chamado período escravista, como o próprio Luiz Gama e outro personagem que ninguém conhece, que não é nomeado, né, que não é nome de rua, que é o Felipe Santiago, ok? Então, eu queria pensar um pouco a partir desses dois sujeitos agora. Então, porque esses sujeitos, eles nos ajudam a pensar, como eu destaquei aqui nesse último parágrafo, novas abordagens para se reescrever a história, né? A partir de agências que sejam notoriamente negras, porque as agências abolicionistas que eu falei agora há pouco, elas são notoriamente brancas, ok? Então, preciso pensar como que outras estratégias com outras agências, né, advindas do continente africano e das suas diásporas, se relacionaram especificamente com esse território ligado ao oeste paulista. Então vamos pegar o caso, aqui está no livro, do Gama, do Luiz Gama. Então, a articulação entre leitura, escrita, direito e abolição. Bom, o Gama, ele era chamado de Rábula. Rábula é o operador do direito que não detém o título de bacharel, ok? O Gama, ele começou muito jovem a trabalhar no cartório, filho de escravizados, e num determinado momento ele passou a atuar no processo de libertação dos sujeitos escravizados, identificando falhas na documentação desses sujeitos, sob o ponto de vista legal, sobretudo no que diz respeito à obrigatoriedade dos registros de matrículas dos sujeitos escravizados. Porque quando você tem a lei do ventre livre e outras legislações, enfim, você passa a ter uma obrigatoriedade de registro de matrícula, depois surgem os fundos de emancipação, e nesse processo, o Gama, ele recebia muitas denúncias, sobretudo de clubes abolicionistas, e ele fazia as petições e acompanhava esses processos. E ele apresentou um conjunto de petições, João, no município de Araras, na vila, no começo da década de 1880, no ano de 1881. Então ele pegou ali o espólio de um fazendeiro, né, e detectou que nesse espólio havia uma condição regular. Então, os sujeitos escravizados, Boaventura, Francisco, o Benedito José e o Florencio, sob o ponto de vista legal, eles não poderiam mais estar escravizados, porque eles não haviam sido registrados em cartório, na matrícula do espólio, conforme determinava a lei. Então, quando ele fez essa denúncia para o juiz, acontece um fato interessante. A denúncia dele vai movimentar que o encarregado pelo cartório tenha que responder. E aí o encarregado do cartório apresenta um segundo registro, dizendo não, a documentação está correta, etc. Enfim. E aí ele apela, né, para uma outra instância, questiona essa questão. No final, eu não consigo identificar se ele ganhou ou se ele perdeu a causa, ok? Isso, justamente. Mas para além de conseguir identificar se esses sujeitos foram ou não libertos, o que é importante nós termos em mente olha, a população negra, ela não ficou paralisada frente a esse processo abolicionista. Muito pelo contrário, um sujeito negro, intelectual, operador do direito, atuando em todo o interior da província de São Paulo, nessa região denominada Oeste Paulista, e vencendo várias causas. Muito provavelmente, a documentação ela foi adulterada, né, pelos sujeitos brancos ali, ligados ao cartório, muito provavelmente, talvez, com aval do juiz, enfim, também, local, colaboração, né? Mas com pressão do fazendeiro. Mas a grande questão houve uma atuação, e essa atuação resultou no ganho de vários processos, né?
vários sujeitos que foram libertos. Então é importante destacar como que se deu essa relação entre a capacidade de saber ler, porque o que proporcionou para o Gama isso, primeiro foi saber ler e escrever. A capacidade de, então, operar o direito, né, e transformar essa capacidade em uma luta, né, voltada aí ao processo abolicionista. Ô, Fábio, uma pergunta. O Gama ele chegava a visitar essas vilas ou não? Ele ia até esses escravizados? Tem notícias disso? João, eu não sei precisar, não posso precisar. Tem outros trabalhos que são específicos sobre o Gama, né? Sobretudo do ponto de vista biográfico, que vão trazer, com certeza, resposta a esse tipo de questionamento com maior precisão. Inclusive o filme, né, dele também, enfim, né, a obra do Gama, ela foi reproduzida, né, foi transformada em filme. Da documentação que eu trabalhei, João, ele peticiona de São Paulo, escrevendo para o juiz local com cópia para o presidente da província. E aí é o presidente da província que manda o juiz local responder a ele, né, ao Gama, também com cópia para o presidente da província.